Meu cachorro destruiu meu casamento, então eu castrei ele. Fui babaca? Ok, antes que todo mundo me julgue só por causa do título, eu realmente preciso explicar o que aconteceu, porque essa história é bem mais complicada do que parece. Eu tenho 31 anos e fui casado por 4 anos com a minha ex-esposa, que tem 29. Nosso relacionamento, pelo menos no começo, era muito bom. Não éramos aquele tipo de casal perfeito de rede social que posta foto romântica toda semana, mas também não brigávamos muito. Era um casamento estável, tranquilo, sem grandes dramas. Pelo menos, até certo ponto. Só que existe um detalhe importante nessa história, e ele começa bem antes do meu casamento. Antes mesmo de conhecer minha ex-esposa, eu já tinha um cachorro chamado Thor. Eu adotei ele quando ainda era filhote, alguns anos antes de conhecer minha esposa. Naquela época eu morava sozinho, então por muito tempo fomos literalmente só nós dois em casa. Por causa disso, o Thor sempre foi extremamente apegado a mim. Ele era daquele tipo de cachorro que segue o dono pela casa inteira, que deita perto do seu pé enquanto você trabalha no computador, que fica absurdamente feliz quando você chega em casa depois de um dia longo. Basicamente, ele sempre foi meu companheiro constante. Quando comecei a namorar minha esposa, ela achava isso até fofo. No começo, Thor parecia gostar dela também. Ele deixava ela fazer carinho, brincava com ela algumas vezes e não demonstrava nenhum problema. Não era como se ele fosse o cachorro dela, mas também não havia nenhuma tensão. Parecia uma convivência completamente normal. O problema começou quando nós decidimos morar juntos. Depois que nos mudamos para a mesma casa, o comportamento do Thor começou a mudar de um jeito que eu não esperava. No início foram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Se minha esposa sentava perto de mim no sofá, ele imediatamente aparecia e tentava se encaixar entre nós dois. Se ela me abraçava, ele começava a latir. Se ela encostava a cabeça no meu ombro, ele vinha correndo e tentava literalmente se enfiar no meio. No começo nós dois achávamos engraçado. Era aquela típica situação de olha só, o cachorro está com ciúmes. A gente até fazia piada sobre isso. Só que, com o passar do tempo, aquilo deixou de ser engraçado. O comportamento começou a ficar cada vez mais insistente. Thor não apenas se intrometia quando minha esposa demonstrava afeto por mim, ele parecia realmente irritado com a situação. Às vezes ele soltava um rosnado baixo. Outras vezes ficava olhando para ela de um jeito estranho, quase como se estivesse desafiando a presença dela ali. Teve uma vez em que minha esposa simplesmente sentou do meu lado no sofá, e o Thor tentou empurrar ela com o corpo para ocupar o espaço entre nós. Em outra ocasião ele arranhou o braço dela sem querer enquanto tentava subir no meu colo no exato momento em que ela estava abraçada comigo. Foi aí que percebemos que aquilo já não era mais apenas um comportamento engraçado de cachorro com ciúmes. Então decidimos tentar resolver o problema de forma séria. Contratamos um treinador para ajudar com o comportamento do Thor. Tentamos reforço positivo, recompensando ele quando ficava calmo perto de nós dois. Também tentamos ignorar completamente quando ele tentava chamar atenção de forma exagerada. Eu aumentei bastante a quantidade de passeios com ele, comprei brinquedos novos, tentei gastar mais a energia dele para evitar ansiedade. Mas, sendo completamente honesto, nada parecia resolver de verdade. O comportamento melhorava por um tempo e depois voltava exatamente do mesmo jeito. E aos poucos aquilo começou a afetar meu casamento. Minha esposa começou a dizer que se sentia como se estivesse competindo com um cachorro pela minha atenção. Na época eu achava que ela estava exagerando um pouco. Eu sempre respondia que o Thor era só um cachorro e que eventualmente ele iria se acostumar com a situação. Mas olhando para trás agora, eu acho que subestimei completamente o quanto aquilo estava incomodando ela. A situação chegou ao ponto mais crítico em uma noite aparentemente normal. Nós estávamos sentados no sofá assistindo um filme depois do trabalho. Nada especial, apenas relaxando em casa. Em determinado momento ela simplesmente encostou a cabeça no meu ombro. Foi só isso. Mas para o Thor foi como se algo gravíssimo tivesse acontecido. Ele começou a latir alto, pulou no sofá e tentou se enfiar entre nós dois com tanta força que acabou derrubando um copo de refrigerante que estava na mesa de centro. O copo caiu no tapete e espalhou refrigerante para todo lado. Minha esposa levantou na mesma hora, claramente irritada. E foi naquele momento que ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou, meio rindo de nervoso, mas claramente frustrada. Eu não aguento mais competir com um cachorro pela atenção do meu marido. Aquilo virou uma discussão enorme. Ela começou a falar que eu sempre colocava o Thor em primeiro lugar. Eu respondi que ela estava exagerando e que ele era apenas um cachorro. Mas ela disse que exatamente por isso a situação era tão absurda para ela, porque ela sentia que estava perdendo espaço dentro da própria casa para um animal. Depois daquela discussão, o clima entre nós mudou bastante. Algumas semanas depois ela começou a dormir no quarto de hóspedes. E alguns meses depois, ela pediu o divórcio.
Segundo ela, o problema não era apenas o cachorro em si. O Thor só simbolizava algo maior. Ela disse que sentia que nunca tinha sido realmente prioridade na minha vida. Quando ela saiu de casa, eu fiquei com uma mistura enorme de sentimentos. Tristeza, frustração e, principalmente, culpa. Foi durante esse período que eu comecei a refletir seriamente sobre o comportamento do Thor e sobre tudo o que tinha acontecido. Decidi então conversar novamente com um veterinário e também com um adestrador. Curiosamente, os dois disseram basicamente a mesma coisa. Aquele tipo de comportamento extremamente possessivo podia estar ligado à territorialidade e dominância. E ambos mencionaram que, em muitos casos, a castração pode ajudar bastante a reduzir comportamentos obsessivos, agressividade e apego excessivo. Então eu tomei a decisão. Eu castrei o Thor. Algumas semanas depois da cirurgia, o comportamento dele realmente mudou bastante. Ele ficou mais calmo, menos reativo e muito menos obcecado em ficar grudado em mim o tempo inteiro. O problema é que quando contei essa história para alguns amigos, as opiniões ficaram bem divididas. Alguns disseram que eu fiz a coisa certa e que provavelmente deveria ter feito isso muito antes. Outros disseram que parecia que eu estava descontando no cachorro depois que meu casamento acabou. Um deles chegou a dizer que parecia que eu estava punindo Thor por algo que ele nem tinha como entender. E desde então essa ideia ficou na minha cabeça. Porque sim, a castração foi recomendada por profissionais, mas também é verdade que eu só tomei essa decisão depois que meu casamento já tinha terminado. Então agora eu realmente quero saber a opinião de vocês. Fui babaca por castrar meu cachorro depois que ele basicamente destruiu meu casamento? Essa foi a história. Tenso, meus amigos. Eu, Luca, pessoalmente acho que esse cara não foi babaca. Ele deve sentir que sabotou as bolas do cachorro como vingança pelo término do seu casamento. Mas a verdadeira razão das atitudes do cachorro tinham sim a ver com o fato de ele não ser castrado, e as coisas melhoraram bastante depois disso. Com certeza era melhor que ele tivesse feito isso antes. Mas assim, vocês não concordam que se o casamento era saudável, não deveria acabar por causa de um cachorro? Faltou diálogo, e eu sinto que o relacionamento já era frágil, mas e o cachorro foi o que fez tudo desabar. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Próxima história. Sou babaca por não querer cortar amizade com um amigo homofóbico. Eu tenho 15 anos e recentemente tive uma situação meio estranha com uma garota de 18 que eu conheço, mas que nunca foi exatamente uma amiga próxima. A gente se conhece mais por círculo social, conversamos às vezes, mas não é aquele tipo de amizade em que você compartilha tudo da vida. Mesmo assim, alguns dias atrás ela veio falar comigo do nada e fez uma pergunta bem direta, perguntou se eu ainda falava com um amigo meu, de 16 anos. Eu achei a pergunta meio aleatória, mas respondi normalmente que sim. Só que, para ser honesta, nosso contato hoje em dia nem é grande coisa. Basicamente a gente só manda reels um para o outro no Instagram de vez em quando e reage às coisas, nada muito profundo. Assim que eu disse isso, ela respondeu com algo tipo credo, ele é nojento. Aquilo me pegou meio de surpresa, porque eu realmente não fazia ideia do que ela estava falando. Então eu perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que não queria entrar em muitos detalhes, mas começou a falar várias coisas sobre ele. Segundo ela, ele era homofóbico, falou mal de amigas dela, pegou amigas de amigas, quebrou a confiança de várias pessoas, e em algum momento, teria chamado o namorado dela de menina de forma ofensiva. Eu fiquei meio sem reação na hora. Obviamente, se alguém realmente foi homofóbico com outra pessoa, isso é errado. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Mas ao mesmo tempo, eu nunca tinha visto ele agir dessa forma comigo ou perto de mim. Então tentei responder de forma calma e neutra. Eu disse que, se ele realmente foi homofóbico, isso é errado mesmo. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas todo mundo precisa respeitar os outros. Só que também falei que eu nunca tinha presenciado esse tipo de comportamento vindo dele, então eu não sabia exatamente o que tinha acontecido naquela situação específica. Parece que foi aí que tudo começou a sair do controle, porque ela interpretou isso como se eu estivesse defendendo ele. Mas eu não estava defendendo as atitudes dele. Eu só estava dizendo que não posso simplesmente começar a odiar alguém ou chamar a pessoa de nojenta baseado em uma história que eu nem sei direito como aconteceu. Eu expliquei que não tenho como julgar uma situação inteira sem saber os detalhes ou sem ter presenciado algo diretamente. Isso irritou muito ela. Ela começou a dizer que eu estava defendendo um cara nojento e que era absurdo eu ainda falar com ele depois de tudo que ele fez. Em um momento da conversa eu também comentei que as pessoas mudam com o tempo. Eu usei como exemplo o fato de que ela mesma passou por mudanças ao longo da vida, inclusive na forma como se identifica, já que ela se descobriu gênero fluido. A minha intenção era simplesmente dizer que as pessoas evoluem, mudam, aprendem com erros. Só que ela entendeu isso como se eu estivesse dizendo que a mudança dela foi algo negativo, o que não foi a minha intenção de forma nenhuma. A conversa foi ficando cada vez mais tensa.
Em certo momento ela começou a insinuar que eu também era homofóbica. O motivo foi algo que, sinceramente, eu achei meio absurdo. Durante a conversa eu chamei ela de mana em um momento, que é uma expressão que eu uso de forma casual com praticamente todo mundo. Foi algo totalmente automático. Só que ela disse que aquilo era homofóbico porque ela se identifica com dois gêneros. O que me deixou confusa, porque durante a própria conversa eu usei os dois pronomes normalmente quando me referia a ela. Não foi como se eu estivesse ignorando a identidade dela ou tentando desrespeitar de propósito. Mesmo assim ela começou a dizer que eu era igual ao meu amigo e que eu também era homofóbica. A partir daí a conversa basicamente virou uma discussão. Em algum momento eu falei que acusar alguém de coisas sérias sem explicar o que realmente aconteceu pode acabar virando difamação, principalmente quando a pessoa sai contando isso para várias outras pessoas. Pelo que ela mesma disse, ela já tinha contado essa história para praticamente todos os amigos dele. Eu também comentei que ela já tem 18 anos e que talvez não seja uma boa ideia sair espalhando histórias sobre alguém dessa forma, principalmente se parte das coisas estiver sendo exagerada ou contada fora de contexto. Depois disso a conversa desandou completamente. Ela começou a me xingar de tudo quanto é coisa. Me chamou de nojenta, homofóbica, burra, hipócrita e idiota. No final ela basicamente disse que, se eu queria continuar sendo amiga de um nojento, isso era problema meu. Desde então eu fiquei pensando muito nessa situação, porque em nenhum momento eu defendi atitudes homofóbicas. Eu só disse duas coisas bem simples, que, se ele realmente foi homofóbico, isso é errado, e que eu não posso simplesmente condenar alguém sem saber exatamente o que aconteceu. Minha amizade com ele continua praticamente a mesma de antes, que já era algo bem superficial. Mesmo assim ela agiu como se eu estivesse apoiando algo horrível ou traindo ela de alguma forma. Agora eu fico me perguntando se eu realmente fui insensível ou se eu só tentei ser justa e não julgar alguém sem entender a história completa. Então eu queria saber a opinião de vocês. Eu fui babaca por não querer cortar amizade com esse amigo baseado apenas na versão de uma pessoa e por dizer que não posso julgar sem saber exatamente o que aconteceu? E esse relato acaba aqui. Minha reação quando eu li isso foi começar a rir imediatamente quando entendi do que se tratava. Eu já conheci pessoas como essa garota da história, e é insuportável o quão você tem que pisar em ovos se quiser conversar com elas. Nunca tive saco pra esse tipo de gente, dá vontade de meter a porrada. Um usuário médio do Twitter, eu diria. O OP da história obviamente não foi babaca nem nada, mas a menina que ficou brava com ela é um porre. Se fosse eu, resolveria na marreta. Próxima história. Sou babaca por recusar ser padrinho e dizer que o casamento da minha amiga não ia durar? Essa história aconteceu alguns anos atrás, mas até hoje ela ainda aparece em conversas entre amigos, principalmente porque, no fim das contas, tudo acabou acontecendo exatamente do jeito que eu disse que aconteceria. Eu tinha uma das minhas melhores amigas na época, vou chamar ela de Luna. A gente se conhecia há anos e tinha uma amizade muito próxima. Não era só aquela amizade superficial de sair de vez em quando. A gente conversava sobre problemas, dava conselhos um para o outro e basicamente sempre estava presente quando o outro precisava. Era o tipo de amizade que você realmente acha que vai durar para sempre. Então um dia ela começou a namorar um cara que vou chamar de Tonho. E desde o primeiro momento em que conheci esse cara, alguma coisa nele simplesmente me incomodou profundamente. Não foi uma única atitude específica. Era mais o conjunto completo da personalidade dele. Ele falava alto demais em qualquer ambiente, parecia sempre querer chamar atenção e tinha aquele tipo de arrogância que faz a pessoa se achar mais inteligente ou mais importante que todo mundo ao redor. Além disso, ele tratava garçons e atendentes de um jeito extremamente desrespeitoso. Era comum ele fazer comentários sarcásticos ou reclamar de coisas pequenas como se estivesse acima da situação. Também era do tipo de pessoa que gosta de fazer piadas diminuindo os outros, aquele humor que só é engraçado para quem está fazendo. Resumindo, ele era o tipo de pessoa que você conhece e imediatamente pensa, esse cara é um completo idiota. A única pessoa que ele tratava realmente bem era a Luna. Com ela ele era educado, carinhoso e até meio exagerado nas demonstrações de afeto. Mas com todo o resto do mundo ele era simplesmente insuportável. E eu nunca fui muito bom em esconder quando não gosto de alguém. No começo eu tentei ser educado por respeito à minha amiga, mas depois de algumas situações constrangedoras ficou impossível fingir simpatia. Então comecei a fazer comentários sarcásticos quando ele estava envolvido em algum plano. Às vezes eu mandava mensagem para a Luna dizendo algo como: Oi, Luna, você e o idiota do seu namorado querem ir ao cinema hoje. Em outras ocasiões, quando ela avisava que ele também iria encontrar o grupo, eu respondia algo como: Ótimo, então hoje provavelmente vamos ver ele discutindo com algum garçom de novo. Hoje eu reconheço que esse tipo de comentário não foi exatamente a forma mais madura de lidar com a situação, mas naquela época eu simplesmente não suportava o cara. Mesmo assim, a Luna parecia completamente apaixonada e ignorava todas as bandeiras vermelhas que o resto do grupo claramente enxergava.
Cerca de 6 meses depois que eles começaram a namorar aconteceu o momento que mudou tudo. Era o aniversário do irmão dela, e a família tinha organizado um churrasco grande na casa dos pais deles. Tinha bastante gente lá, familiares, amigos próximos e algumas pessoas do bairro. Era aquele tipo de festa cheia de conversa, música e gente andando de um lado para o outro com prato na mão. Em determinado momento da tarde, a Luna pediu a atenção de todo mundo. Ela levantou o copo, chamou as pessoas e disse que tinha um anúncio importante para fazer. Todo mundo ficou curioso e começou a se aproximar para ouvir. Então ela segurou a mão do Tonho e anunciou que eles estavam noivos. A reação foi imediata. Todo mundo começou a bater palma, algumas pessoas gritaram parabéns, a mãe dela começou a chorar e o irmão dela abriu uma cerveja para fazer um brinde. Foi aquele momento clássico de celebração familiar. Depois que a empolgação inicial diminuiu um pouco, ela começou a falar sobre o casamento e disse que já estava pensando nas pessoas que fariam parte da cerimônia. Ela chamou uma amiga dela primeiro e perguntou se ela queria ser madrinha. A amiga aceitou imediatamente, as duas se abraçaram e todo mundo voltou a comemorar. Então ela virou para mim, sorriu e perguntou se eu queria ser padrinho do casamento. A pergunta veio completamente do nada e eu não tinha pensado sobre aquilo antes. Mas naquele momento, olhando para o lado e vendo Tonho com aquela expressão convencida que ele sempre tinha, eu simplesmente não consegui fingir entusiasmo. Então eu respondi a primeira coisa que veio à cabeça, eu disse que não. Ela riu achando que era brincadeira e perguntou de novo por quê. Foi aí que eu falei a frase que basicamente destruiu o clima inteiro da festa. Eu disse que não queria ser padrinho de um casamento que não ia durar. O silêncio que veio depois disso foi absurdo. Foi como se alguém tivesse desligado o som do ambiente inteiro. Ninguém falou nada por alguns segundos. A Luna ficou parada me olhando em completo choque, o Tonho ficou vermelho de raiva e algumas pessoas começaram a trocar olhares sem saber o que dizer. Eu percebi imediatamente que tinha estragado totalmente o momento. Depois de alguns segundos extremamente constrangedores, alguém tentou mudar de assunto e continuar a festa, mas o clima já tinha morrido. Eu fiquei ali por mais alguns minutos completamente desconfortável e depois decidi simplesmente ir embora. No dia seguinte descobri que a Luna tinha me bloqueado em todas as redes sociais. Ela não falou mais comigo e obviamente eu também não fui convidado para o casamento. Durante um bom tempo eu achei que tinha perdido aquela amizade para sempre. O casamento realmente aconteceu algum tempo depois. Mas aqui vem a parte que torna toda essa história ainda mais estranha. O casamento durou apenas 8 meses. Depois disso eles se separaram. Algum tempo depois da separação, a própria Luna acabou entrando em contato comigo novamente. Aos poucos a gente voltou a conversar e eventualmente reconstruímos a amizade. Hoje em dia somos amigos de novo e conseguimos até rir dessa história às vezes. Mesmo assim, quando o assunto aparece, as opiniões continuam divididas. Algumas pessoas dizem que eu fui completamente babaca por dizer aquilo na frente de todo mundo e arruinar o momento do anúncio. Outras pessoas dizem que, apesar de ter sido rude, eu apenas fui honesto e no fim das contas estava certo. Eu reconheço que provavelmente poderia ter lidado com a situação de uma forma muito mais diplomática. Mas ao mesmo tempo eu realmente acreditava no que disse naquele momento, e tecnicamente eu não estava errado. Então eu queria saber a opinião de vocês. Eu fui babaca por recusar ser padrinho e dizer que o casamento da minha amiga não ia durar? Caralho, o relato termina assim. Cara, isso foi algo extremamente desnecessário de se dizer. Por mais íntima que essa pessoa fosse do casal, e por mais forte que fosse a sua opinião, ninguém tem o direito de estragar um momento assim. Pode ser que ela estivesse certa, mas a forma como foi dito trata com total desconsideração os dois cônjuges. Não acho que um amigo faria algo assim. Por isso, temos nisso o primeiro babaca do vídeo. Atirem suas pedras. É aqui que o nosso vídeo termina. Espero de verdade que tenham gostado desse estilo de conteúdo. Tô testando algo diferente aqui. Não esqueçam de colocar a opinião de vocês aí nos comentários. Vou dar coração em quem fizer isso. Te vejo no próximo vídeo. Falou!